3 de maio de 2026, leitura de Provérbios, capítulo 3. Você que é novo no canal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Nós estamos aqui no mês de maio e nós vamos fazer a leitura de Provérbios. Você que nunca leu Provérbios, Provérbios é um livro que foi escrito pelo rei Salomão, tem 31 capítulos. Se você ler um capítulo por dia, você consegue ler esse livro todos os meses e o livro de Provérbios, ele foi escrito para trazer conhecimento, sabedoria, prudência, discernimento, foi escrito para trazer experiência para aqueles que são inexperientes, para aqueles que são jovens e para trazer direcionamento, conselhos que são deixados por Deus, que usa pessoas com sabedoria, com inteligência, como o rei Salomão, e que deixaram aqui esses ensinamentos. Então nós estamos aqui no mês de maio, dando um foco de provérbios e trabalho. E hoje nós vamos ler Provérbios capítulo 3, seguindo aquela ideia de que maio tem 31 dias, Provérbios tem 31 capítulos, vamos ler o capítulo do dia. Então hoje é dia 3, vamos ler Provérbios 3, e nós vamos ler Provérbios 3 dividindo esse capítulo em 6 blocos. Nós vamos dividir aqui o primeiro bloco, que fala a respeito dos valores internos. Então aqui nós temos o bloco número 1, que é o alicerce interno, os valores que geram respeito. Vamos ler dos versos 1 ao verso 4. Aqui, filho meu, não te esqueças da minha lei, e o teu coração guarde os meus mandamentos. 2. Porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. 3. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Ata-as ao teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração. 4. E acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens. O que esses 4 versículos nos mostram? Primeiro, nós precisamos criar valores internos. Muitas pessoas, nas suas relações de trabalho, nas suas relações com as pessoas, buscam autopromoção. Então elas fingem, alguns sorriem, falam palavras boas e nem sempre aquele sorriso, aquelas palavras boas, aquele presente que é dado sai do coração. As pessoas buscam, nas suas relações de trabalho, uma política de boa vizinhança. Elas procuram fazer o social, dizer assim, é importante falar com aquela pessoa, é importante ter uma boa imagem diante desse ou daquele. Mas o conselho de Provérbios aqui é, filho meu, não te esqueças da minha lei. Então, quando ele fala, não te esqueças da minha lei, ele diz, procure conhecer a minha lei. Procure conhecer a lei da honestidade, da honra, do amor ao próximo, de ser verdadeiro, de realmente, quando você está trabalhando para alguém, de realmente querer fazer o seu melhor. Não apenas porque você quer receber a sua remuneração e não tem aquele compromisso, aquela dedicação. A Bíblia traz uma lei. Se você está servindo alguém, sirva como se estivesse servindo ao Senhor. E se você não está satisfeito, você pode falar com o Senhor e pode se esforçar, se dedicar, buscando conhecimento a respeito de alguma coisa em que você possa ser o dono do seu negócio, ou em que você possa ter uma transição de carreira, uma mudança para um outro lugar em que você possa se sentir melhor.
Então, não te esqueças da minha lei fala sobre memorizar a palavra de Deus, sobre ter a memória, sobre construir na sua memória aquilo que agrada a Deus. E o teu coração guarde os meus mandamentos, ele fala sobre não só ter na memória, mas ter no coração. Porque tem muitas pessoas que têm na memória a lei de Deus, mas elas não guardam no coração. A pessoa sabe, eu não devo sonegar impostos, eu devo pagar os direitos trabalhistas, eu devo respeitar os colaboradores, eu devo ser uma pessoa que respeita o colega de trabalho. Ela sabe isso na mente, ela tem na memória, mas no coração, na hora de fazer, ela não faz, porque ela não tratou o coração para guardar os mandamentos. Então, o verso primeiro diz: guarde na memória e guarde no coração, para que você consiga fazer de bom grado. Isso traz recompensa, que está no verso 2. Porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Então você tem vida, você tem longevidade e você tem dias de paz. Você não sonega, você paga tudo de maneira correta, você honra e respeita as pessoas, você age com honestidade, com fidelidade, com honra. Então você tem dias em que você não tem conflito com ninguém, você não tem problemas com ninguém. E aí o versículo 3 diz assim: não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Benignidade é a capacidade de fazer, de praticar o bem. Fidelidade é a capacidade de honrar a sua palavra. Ele diz: faça o bem, execute o bem, seja fiel. Atas ao teu pescoço. Atar ao pescoço significa que isso seja visível. Uma pessoa que prende alguma joia ou coloca alguma coisa no pescoço fica visível para todos externamente. Então, que as pessoas vejam nas suas atitudes, nas suas palavras, naquilo que você faz, como você trata as pessoas, que aquilo seja visível. Atas ao teu pescoço e escreve-as na tábua do teu coração. Escrever na tábua do teu coração significa você faz naturalmente. Você não faz de maneira forçada, porque tem muitas pessoas que visivelmente parece que elas estão bem, fazendo o bem e sendo fiéis, sorrindo, cumprimentando as pessoas, mas dentro do coração a pessoa está ali carregando um peso, dizendo assim: eu não queria estar aqui. Ah, eu tenho que sorrir para essa pessoa, eu tenho que fazer isso e aquilo. A pessoa, ela faz, mas de maneira forçada. Então ele diz: não te desamparem a benignidade e a fidelidade atas ao teu pescoço, que isso seja visível, mas escreve-as na tábua do teu coração. Que na tábua do teu coração exista naturalmente o desejo, a disposição de fazer o bem e de ser fiel. Versículo 4: e acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens. E você vai ser respeitado, vai ser bem visto, vai ser bem-vindo diante de Deus e diante dos homens. Então, esse primeiro ponto, do versículo 1 ao versículo 4, construa valores internos. Crie fundamento, um alicerce em que você realmente seja uma pessoa que pratica o bem, que é fiel, que você tenha isso na memória e também no coração. Uma frase aqui para fechar esse primeiro ponto. Muitas pessoas buscam ser bem vistas no trabalho através de autopromoção, mas o versículo 4 nos ensina que o caminho para o verdadeiro reconhecimento e favor começa com a fidelidade aos princípios de Deus dentro do nosso coração. Agora vamos para o ponto 2, a dependência inteligente. O fim
da autossuficiência. Vamos ler os versos 5 ao verso 8. O verso 5: Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Verso 6: Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. 7: Não sejas sábio a teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. 8: Isso será remédio para o teu umbigo e medula para os teus ossos. Nós vemos aqui no versículo 5. Confiar no Senhor de todo o coração e não te estribes, não se apoie no seu próprio entendimento. Então, muitas vezes, nós temos autossuficiência, temos autoconfiança, criamos planos e não convidamos Deus para estar à nossa frente. Nós batemos no peito e dizemos: isso aqui vai dar certo porque eu sei o que eu estou fazendo. Mas a orientação de Provérbios 3 é, no verso 5, confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies, não te estribes no teu próprio entendimento. Antes de você criar um projeto, realizar algum plano, ore a Deus. Diga: o Senhor está comigo? O Senhor vai na minha frente? Apresente ao Senhor e verifique se o seu plano, o que você quer fazer, tem respaldo na lei de Deus. Se envolve algum tipo de mentira, trapaça, engano, falsidade, qualquer coisa que não seja honesta, que não seja de respeito, saia desse caminho. Tudo o que você fizer, faça tendo Deus como aquele que vai à sua frente. Então confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Agora o verso 6 é um dos versos principais do capítulo 3. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Reconheça a Deus em relação aos seus planos, em relação ao seu casamento, se você é solteiro, se você é solteira, em relação a quem você busca para o casamento. Busque uma pessoa que tem alinhamento com Deus, uma pessoa que honra e respeita a Deus. Reconheça a Deus na educação dos seus filhos. Pense em educá-los nos caminhos do Senhor, orientando, trazendo direcionamento e ensinando-os a orarem, a buscarem em Deus, desde pequenos, o relacionamento com Deus. Reconheça a Deus em todos os teus caminhos. Não corra atrás de alguém querendo fazer uma sociedade com essa pessoa só porque essa pessoa parece que é a pessoa melhor. Muitas vezes a pessoa realmente é muito boa, mas para você especificamente não é bom ter sociedade com aquela pessoa. Não é só porque aquela pessoa tem comprometimento com Deus que o projeto se alinha com o seu. Muitas vezes, Deus faz planos, tem planos e projetos para a sua vida que nem mesmo você acredita que você poderia fazer. Mas se você conversasse com Deus e reconhecesse Ele antes no seu caminho, Ele poderia mostrar a você como fazer. Então, reconheça a Deus em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Aquilo que está distorcido, de repente você está passando um tempo agora que você tomou uma decisão errada, recentemente ou alguns anos atrás, que você está sofrendo os impactos, as consequências de uma decisão errada agora. Mas, se você pedir a Deus ajuda
e reconhecê-lo nos teus caminhos, ele vai endireitar as veredas, ele vai colocando as coisas, os trilhos no lugar. Nem sempre colocar os trilhos no lugar acontece do dia para a noite. Mas se você estiver buscando em Deus e reconhecendo Ele em primeiro lugar, Ele vai colocando as coisas no caminho. O verso 7. Não seja sábio a teus próprios olhos. Ser sábio aos próprios olhos é ser orgulhoso, é ser arrogante, é pensar assim: eu sei o que eu estou fazendo, eu sei, já sei o que eu vou fazer assim, assim, assim. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor. O que é temer ao Senhor aqui nesse versículo? Significa honre a Deus, fale com Ele e aparta-te do mal. Aparta-te do mal é afaste-se de tudo que é errado, inclusive de ser sábio aos próprios olhos. Afaste-se do orgulho e afaste-se das más companhias e afaste-se de fazer as coisas erradas. Porque isso vai trazer uma recompensa. O versículo 8. Isso será remédio para o teu umbigo. Se alguma coisa tiver saído errado, temendo ao Senhor, isso vai ser remédio, isso vai curar você. Você vai fazendo as coisas certas, isso vai curar, vai sanar, vai resolver o que ficou pendente e será medula para os teus ossos. Então, esse aqui é o segundo bloco. Precisamos entender a dependência de Deus e vencer a autossuficiência, vencer o orgulho, reconhecer ao Senhor em todos os nossos caminhos e vencer o pensamento de autossuficiência. Há algumas frases aqui para nós fecharmos esse bloco 2. No mundo dos negócios, nós somos ensinados a ser autossuficientes e a confiar cegamente na nossa inteligência. Mas você já sentiu que, mesmo sendo inteligente e estratégico, as coisas parecem tortas ou fora do lugar? O versículo 6 revela a única atitude capaz de alinhar os seus projetos de forma sobrenatural. Como nós lemos, o verso 6 diz: reconhece o Senhor em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as veredas tortuosas. Então, a única atitude que alinha os projetos de forma sobrenatural é reconhecendo ao Senhor em todos os caminhos. Agora vamos para o bloco 3, que fala sobre a economia do reino, honrando a Deus com os resultados. Nós vamos ler os versos 9 e 10. 9. Honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda. 10. E se encherão os teus celeiros abundantemente e transbordarão de mosto os teus lagares. O que é honrar? Honrar significa reconhecer a reconhecer que é Deus que nos dá vida, que nos dá inteligência, que nos dá sabedoria, que nos dá fôlego de vida, que nos dá condição de cumprir o nosso trabalho, de fazer tudo o que nós fazemos. Então, quando nós separamos aquilo que ganhamos, a primeira parte, ele fala aqui: honra ao Senhor com a tua fazenda, honra ao Senhor com aquilo que você produz. E com as primícias, primícias fala de primeira parte. Então, quando ele diz, honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda, ele está dizendo, reconheça que é o Senhor que te dá toda a condição para que você tenha vida e força para fazer o seu trabalho. Honrar ao Senhor, ofertar, dizimar, é muito mais do que um ato de dar dinheiro para a obra de Deus. É sobre entender
que a vida não é sobre essa vida terrena, é sobre a nossa relação com Deus, é sobre reconhecer Deus como nosso Pai, é sobre reconhecer que eu faço parte do reino de Deus. Eu não vivo no reino terreno, apenas no reino dos homens. Por isso, esse bloco 3 se chama Economia do Reino. Na economia do reino, nós entendemos que recebemos de Deus capacidades, o fôlego de vida, sabedoria, inteligência, força, destreza para fazer o nosso trabalho. E quando falamos aqui no verso 9 de primícias, ele fala: reconheça a Deus logo que você tem o seu ganho, logo que você recebe a sua remuneração. Lá no livro de Números, no capítulo 15, no versículo 17 até o versículo 21, Deus deu uma ordenança para Moisés para que ele passasse para o povo de Israel. Ele disse assim: ensine o povo a separar uma primícia. Depois que eles fizerem a colheita do trigo e forem produzir os pães, que eles peguem e façam um pequeno bolo. E esse pequeno bolo seja apresentado ao Senhor como oferta. E a apresentação desse pequeno bolo, que é a primícia, trará a consagração de toda a massa. Então, todas as outras fornadas seriam abençoadas por meio daquele gesto de ter entregue a primícia a Deus. Então, honre ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda. Tem muitas pessoas que têm dificuldade de dizimar, de, de ofertar, mas existe uma promessa que está no verso 10: e se encherão os teus celeiros abundantemente. Existe uma promessa de que quando você tira a primeira parte antes de pensar em si mesmo, quando você pensa primeiro em você mesmo, você está dizendo que eu estou em primeiro lugar do que Deus. Quando você já honra a Deus, logo que você recebe, você está dizendo: eu sei que é Deus que me dá capacidade. Então, o que Deus vai dar a você quando você honra Ele? Ele vai dar a capacidade de administração. Ele vai dar a você a capacidade de gestão. E se faltar alguma coisa, Deus vai tocar em alguém para que traga aquilo que você precisa como complemento. Porque isso que nós estamos lendo é a palavra de Deus. A palavra de Deus é fiel. Então, você vai receber, e se encherão os teus celeiros abundantemente, e transbordarão. Transbordar é ter muito mais. De mosto, mosto é vinho. O vinho significa alegria. E transbordarão de alegria os teus lagares. Significa que você vai receber alegria quando você honra a Deus. Agora, uma pergunta que precisa ser feita aqui. Tem pessoas que dizimam e elas não experimentam a multiplicação de Deus. E elas ficam perguntando: por que eu não experimento a multiplicação de Deus? E aí vem uma segunda pergunta. Você tira o dízimo, devolve, mas como anda a sua vida com Deus? Porque o dízimo, ele não é só dinheiro. Dízimo significa 10ª parte, mas a 10ª parte, Deus não está querendo falar de 10ª parte. Deus colocou esse princípio do dízimo como uma forma de provar o coração do ser humano. Se o ser humano é capaz de honrar e reconhecer que recebe tudo dele. Mas o dízimo, com relação à fidelidade a Deus, é tudo. Deus requer 100% do seu coração.
ele requer 100% de honestidade, de fidelidade, de honra ao próximo, de cuidado com os filhos, de cuidado com o cônjuge, com o marido, com a esposa. Então, aquilo que nós lemos no bloco 1, que fala sobre a criação de um alicerce dos valores internos, aquilo também precisa estar alinhado com Deus. E muitas vezes Deus vai provar o seu filho, a sua filha, muitas vezes na parte financeira, mesmo que a pessoa devolva o dízimo, querendo dizer: ei, meu filho, ei, minha filha, o dízimo está aqui, tudo bem. Mas e onde está a sua fidelidade? Onde está a honestidade? A pessoa devolve o dízimo, mas ela só nega impostos. A pessoa devolve o dízimo, mas ela não paga os direitos trabalhistas. A pessoa devolve o dízimo, mas ela é infiel no seu casamento. Então, como dizer a Deus: está escrito lá que o Senhor tem que me honrar? Não. O dízimo, ele trabalha junto com a sua fidelidade a Deus. Então, esse é o terceiro ponto. A economia do reino. Na economia do reino, nós entendemos que o nosso trabalho, a nossa força, nossas capacidades vêm de Deus. É Ele que nos dá vida, nos dá sabedoria, capacidade e destreza. Por isso honramos a Deus. E quando honramos a Deus oferecendo as primícias, oferecendo a primeira parte, priorizando, colocando Deus logo em primeiro lugar, Ele nos dá sabedoria para administrar o que recebemos e Ele multiplica, trazendo novas habilidades, novas capacidades, mostrando novos caminhos e até carreiras novas, para que haja transição, mudança e multiplicação. Ele traz alegria, quando ele fala que transbordarão de mosto os teus lagares. Ele traz alegria na vida profissional, ele abençoa a carreira. Aqui uma frase para terminarmos esse bloco 3, que fala sobre a economia do reino. Muitas pessoas trabalham duro e sentem que o dinheiro foge pelas mãos, como se houvesse um ralo nos seus ganhos. Mas a Bíblia apresenta aqui uma chave de honra que muda a nossa perspectiva. O que acontece com seus celeiros quando você coloca Deus no início da sua planilha financeira e não no final? Agora vamos para o quarto bloco. O bloco 4 fala sobre o ajuste de rota, a disciplina que aperfeiçoa. Nós vamos ler os versos 11 e 12. Verso 11. Filho meu, não rejeites a correção do Senhor, nem te enojes da sua repreensão. 12. Porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Então nós vimos aqui, nós comentamos no bloco anterior sobre a relação do dízimo com a fidelidade a Deus. Deus, ele permite que nós passemos por provações com a finalidade de nos corrigir. Então, filho meu, não rejeites a correção do Senhor. Se Deus está corrigindo você, aceite a correção. Nem te enojes da sua repreensão. Às vezes, Deus vai usar o seu pai, a sua mãe, para dar uma correção em você. Às vezes, Deus vai usar o seu filho, a sua filha, para dar uma palavra que corrige você. Dentro do seu negócio, às vezes você vai receber a crítica de alguém que Deus permite que a crítica venha, para que você reflita, para que você pense. Então, aquele que aceita a correção e muda a rota, ele avança. Versículo 12. O Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Lá em Hebreus,
no capítulo 12, está escrito que quando nós estamos sendo disciplinados, a disciplina não traz motivo de alegria, mas aqueles que aceitam a disciplina, depois que passam por ela, eles produzem frutos de justiça. Mas aqueles que não recebem a disciplina são bastardos, não são filhos de Deus. Isso está escrito lá em Hebreus, no capítulo 12. Então vale a pena aceitar as correções do Senhor. A correção vem porque Deus é nosso Pai e Ele nos ama. Você já reparou que existem pessoas à sua volta que fazem as coisas erradas e parece que nunca acontece nada? É porque Deus reserva o castigo para o final. Deus tem um tempo de dar o castigo para alguém. E às vezes você faz uma coisinha pequena errada e você já é descoberto, você já é descoberta e aí você pensa assim, eu não posso fazer nada errado. Se eu fizer algo errado, todo mundo já vê, todo mundo já nota. Eu tenho que andar no caminho certo. Agradeça a Deus se isso acontece com você. É Deus muito perto de você, sendo seu pai e corrigindo, dizendo não é por aqui não, é por aqui. Então agradeça a Deus se todas as vezes que você faz algo errado, você já recebe a correção, Deus está bem perto de você. Aqui algumas frases para fechar esse bloco 4. Como você reage quando algo dá errado nos seus planos ou quando recebe uma crítica dura? Muitas vezes, o que chamamos de azar ou perseguição é, na verdade, Deus ajustando a nossa rota. Você sabia que ser corrigido por Deus é uma das maiores provas de que Ele investe no seu futuro profissional? Agora vamos para o bloco 5. O bloco 5 nos diz: o ativo de maior valor, o lucro da sabedoria. Nós vamos ler os versículos 13 até o versículo 20. Então, aqui, antes de começarmos a ler os versículos, você sabe que ativos são todos aqueles rendimentos que estão no azul. O passivo são as nossas dívidas, os nossos débitos. Então, qual é o ativo de maior valor? Provérbios 3 nos fala que o ativo de maior valor é o lucro que recebemos da sabedoria. Vamos começar esse bloco com algumas frases aqui. Se alguém te oferecesse hoje R$ 1 milhão ou a capacidade de nunca mais tomar uma decisão errada, o que você escolheria? A maioria corre atrás do dinheiro, mas a Bíblia afirma que a sabedoria é uma mercadoria superior ao ouro e à prata. Sabe por quê? Porque o dinheiro pode acabar, mas a sabedoria é a ferramenta que criou o universo e é ela que vai sustentar o seu sucesso a longo prazo. Então vamos ler aqui Provérbios capítulo 3, do 13 ao 20. Nós vamos ler aqui na tela porque nós separamos esse bloco do versículo 13 até o versículo 20 em algumas partes. A primeira parte nós vamos ler do versículo 13 até o versículo 15. E nessa parte aqui nós falamos sobre o rendimento superior. Versículo 13. Bem-aventurado o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento. Versículo 14. Porque é melhor a sua mercadoria do que artigos de prata e maior o seu lucro que o ouro mais fino. E o versículo 15. Mais preciosa é do que os rubis, e tudo que podes desejar não se pode comparar com ela. Quando você tem ouro e prata, mas não tem sabedoria, você pode perder essa riqueza.
Mas quando você acha a sabedoria, quando você adquire conhecimento, conhecimento de gestão, conhecimento de administração, conhecimento de finanças, quando você adquire conhecimento a respeito da sua inteligência emocional. Muitas pessoas compram demais porque estão com problemas emocionais. Então a pessoa não está muito bem. Existem vários estudos que mostram que as pessoas que consomem demais, elas estão buscando preencher um vazio. Elas estão com algum problema emocional. Às vezes, a pessoa passou por uma crise no relacionamento, na família, e ela sai e pensa assim: eu mereço comprar essa bolsa, comprar esse sapato, comprar esse carro novo. E as pessoas entram em dívidas porque falta o conhecimento, a administração da sua vida emocional. Muitas pessoas comem em excesso, justamente em razão de uma questão emocional. Então, o verso 13: bem-aventurado o homem que acha a sabedoria e o homem que adquire o conhecimento. A pessoa que tem conhecimento do seu relacionamento com Deus, que cuida do seu relacionamento em casa, que cuida do seu relacionamento profissional, do relacionamento com os sócios, com os colaboradores. Essa pessoa que estuda educação financeira, ela tem sabedoria. Com a sabedoria, ela administra tudo que ela tem. Então, essa mercadoria, o conhecimento, a sabedoria, ela traz um rendimento superior. Ela consegue multiplicar o seu recurso. Agora, uma pessoa que está com problemas emocionais, ela quebra o seu negócio, ela quebra a sua empresa e quebra a sua família, destrói os seus relacionamentos. Tudo aquilo que for confiado na mão de alguém que está sem conhecimento se perde. Então, por isso, a sabedoria é o maior ativo, é o que traz o maior lucro. Agora, os versículos 16 e 17, nós colocamos aqui, são as mãos da sabedoria. Versículo 16: vida longa de dias está na sua mão direita, e na esquerda riquezas e honra. O 17: os seus caminhos são caminhos de delícias, e todas as suas veredas de paz. Então imagine se a sabedoria estivesse com mãos ajudando você. A sabedoria traz na mão direita a longevidade e na mão esquerda as riquezas e a honra. Se você anda nos caminhos de Deus, você recebe vida longa, riquezas e honra. O 17: os seus caminhos são caminhos de delícias, e todas as suas veredas são veredas de paz. Agora o versículo 18 fala que é árvore de vida. O verso 18 diz: é árvore de vida para os que dela tomam, e são bem-aventurados todos os que a retêm. Uma árvore traz sustentabilidade e oxigênio. Uma árvore faz a fotossíntese, converte o gás carbônico, aquilo que é tóxico, em oxigênio, em um ambiente em que você respira. Quando você tem sabedoria, você converte todas as relações tóxicas em relações agradáveis. Vem uma pessoa tóxica e você traz uma palavra boa. Quando você tem sabedoria, você sabe como lidar, aprende como enfrentar esses desafios, essas situações. Então você converte aquilo que é tóxico em algo que traz vida. E o versículo 19 e o versículo 20 nos falam que a sabedoria é o padrão da criação. O próprio Deus usou a sabedoria para criar tudo. Veja o 19. O Senhor, com sabedoria, fundou a terra. Com entendimento, ele preparou os céus. E o 20. Pelo seu conhecimento,
se fenderam os abismos e as nuvens destilam orvalho. Então, tudo que existe na natureza, quando Deus criou todas as coisas, ele usou a sabedoria. O próprio Deus usou a sabedoria. Então, aqui, nessa parte 5, o ativo de maior valor é o lucro da sabedoria. E agora vamos para o bloco 6, que é sabedoria em movimento, proteção e ética social. Nós vamos ler dos versos 21 até o 35. Esse é o último bloco de Provérbios 3. E nesse bloco, que fala de sabedoria em movimento, ele fala sobre nossas atitudes, sobre ações práticas, que trazem proteção e trazem ética social. Antes, vamos ler aqui algumas frases. Muitas pessoas sofrem de insônia por causa de dívidas, processos ou medo de crises repentinas no mercado. Mas a Bíblia diz que existe uma conexão direta entre a sua honestidade com o próximo e a qualidade do seu sono. Como você pode dormir tranquilo em um mundo tão incerto? O segredo está em como você trata as pessoas que dependem de você hoje. Então vamos ler aqui Provérbios no capítulo 3, no versículo 21 ao 35. Nós também fizemos uma divisão aqui, do versículo 21 ao 35. A primeira parte fala sobre a segurança do sábio. Nós vamos ler dos versículos 21 ao 26. Então, versículo 21. Filho meu, não se apartem estas coisas dos teus olhos. Guarda a verdadeira sabedoria e o discernimento. 22. Porque serão vida para a tua alma e adorno ao teu pescoço. 23. Então andarás confiante pelo teu caminho, e o teu pé não tropeçará. 24. Quando te deitares, não temerás. Ao contrário, o teu sono será suave ao te deitares. 25. Não temas o pavor repentino, nem a investida dos perversos quando vier. 26. Porque o Senhor será a tua esperança, guardará os teus pés de serem capturados. Então esses versículos aqui dizem para filho meu, não se apartem essas coisas dos teus olhos, guarde a verdadeira sabedoria e o discernimento. Guarde os mandamentos do Senhor. Como nós vimos no bloco 1, sobre o alicerce interno, sobre criar valores, sobre ter na memória os mandamentos e guardar no coração. Aquilo que nós lemos no bloco 1, sobre ter benignidade e fidelidade, que nós vamos achar graça diante de Deus e diante dos homens, se reforça aqui. Quando você coloca alicerces, valores, internamente, você tem segurança. Então aqui esse texto do versículo 21 ao 26 fala sobre a segurança do sábio. Construir os alicerces, os valores internos, é sábio, vai trazer segurança para a sua vida. Tanto que o 22 aqui diz, porque serão vida para a tua alma e adorno ao teu pescoço. Adorno é como um colar, uma joia no seu pescoço, ou seja, você vai ter uma boa imagem, você vai ter uma boa reputação, você vai ser bem visto diante de Deus e diante dos homens. O 23, então andarás confiante pelo teu caminho, e o teu pé não tropeçará. Você não vai ter que abaixar a cabeça para ninguém. Você vai poder andar de cabeça erguida, com confiança. O 24, quando te deitares, não temerás. Não vai ter insônia. Vai dormir em paz, sabendo que fez tudo de maneira honesta, que não deve nada a ninguém. Ao contrário, teu sono será suave ao te deitares. Aí quando o 25 diz assim, não temas o pavor repentino, nem a investida dos perversos quando vier,
ele está falando a respeito de você não precisa se preocupar com o imprevisto. Como você fez tudo de maneira certa, você não tem que se preocupar. E se houver a investida dos perversos, o que é essa investida dos perversos? Quando vem pessoas mentirosas que inventam mentiras contra o seu negócio, contra você, porque querem prejudicar você. Quando vier essa investida dos perversos, a calúnia, a mentira, a difamação, o verso 25 está dizendo: você não precisa ter medo. O 26, porque o Senhor será a tua esperança. Significa, você vai poder esperar na justiça de Deus. Você vai poder confiar que Ele vai te defender. Ele guardará os teus pés de serem capturados. Agora nós vamos ler os versículos 27 e 28. Esses versículos falam: seja justo com todos. Então, 27. Não deixes de fazer bem a quem o merece, estando em tuas mãos a capacidade de fazê-lo. 28. Não digas ao teu próximo: vai e volta amanhã que tu darei, se já o tens contigo. Então, esses versículos 27 e 28 estão dizendo: se alguém pede alguma coisa, algum socorro, alguma ajuda a você, você tem na sua mão. Você sabe que você não vai ser prejudicado em nada. Você pode ajudar aquela pessoa. Então, ajude a pessoa. A palavra justo, no contexto bíblico, é aquele que faz a vontade de Deus. Justiça, quando você lê Provérbios, se refere muitas vezes a fazer o que é certo, fazer o que agrada a Deus. Então, quando ele diz assim, seja justo com todos, significa faça a vontade de Deus para com todos. Então, 27, não deixes de fazer o bem a quem o merece, estando em tuas mãos a capacidade de fazê-lo. Uma coisa é você não ter condição. E é muito importante tratar desse assunto porque tem pessoas que têm aquele medo, aquela coisa, eu tenho que fazer o bem para todo mundo. Então, se alguém me pedir, eu já vi pessoas que não tinham e tiraram da mesa dos filhos para dar para uma pessoa que veio pedir. E aí ela ficou passando dificuldades e ela estava falando assim: mas a Bíblia fala que eu tenho que fazer o bem sempre. Então aqui tem um esclarecimento, o versículo 27. Não deixes de fazer bem a quem o merece, estando em tuas mãos a capacidade de fazê-lo. Então é necessário que o ponto que eu quero destacar aqui é que nós também precisamos dizer não para as pessoas. Porque tem muitas pessoas que sofrem porque tem um parente, tem um irmão, tem não sei quem que está ali sempre pedindo alguma coisa. E a pessoa se sente acuada. Ela sente que porque ela é cristã, ela tem que socorrer todo mundo, nem que ela fique numa situação de dificuldade. Ela já está numa situação difícil e ela sente que ela tem obrigação. E às vezes ela até não dá, porque ela não tem, mas ela fica carregando culpa. Livre-se dessa culpa. A Bíblia fala: não deixes de fazer bem a quem o merece, estando em tuas mãos a capacidade de fazê-lo. Se Deus mandou você fazer, está na sua mão, então faça. Mas não se sobrecarregue de culpa quando não está na sua mão. Versículo 28. Não digas ao teu próximo: vai e volta amanhã que tu darei, se já o tens contigo. Se você já tem, você pode fazer, então faça o bem. Agora o versículo 29 e 30 nos falam sobre evitar conflitos desnecessários. O 29, não maquines o mal contra o teu próximo, pois que habita contigo confiadamente. Então, não faça o mal para os seus vizinhos, eles confiam em você. 30, não contendas com alguém sem causa, se não te fez nenhum mal. Então evite conflitos, evite confusão.
Agora nós vamos ler os versículos 31 e 32, que falam sobre o perigo da inveja. O 31. Não tenhas inveja do homem violento, nem escolhas nenhum dos seus caminhos. 32. Porque o perverso é abominável ao Senhor, mas com os sinceros ele tem intimidade. Então, não se deve ter inveja de ninguém. Lá em Provérbios, no capítulo 14, no versículo 30, está escrito assim: que o coração em paz é vida, mas a inveja é a podridão dos ossos. Então, quando ele fala que o coração em paz é vida, você fica tranquilo quando você não inveja ninguém. Mas a inveja é a podridão dos ossos. Os ossos são a parte mais interna, são a estrutura do nosso corpo. Ele está dizendo que a inveja corrói o invejoso por dentro. E a pessoa fica sobrecarregada. Por que ter inveja de alguém? Inveja é ficar colocando para dentro aquilo que você vê no, no próximo. Mas o tempo que você gasta se comparando com o próximo é o tempo que você poderia dedicar para construir a sua carreira, para construir os seus projetos, para orar, conversar com Deus, colocar planos diante de Deus e trabalhar para que você possa mudar a sua vida e mudar a sua história. Agora, o 31 está dizendo: não tenhas inveja do homem violento, nem escolhas nenhum dos seus caminhos. O 32, porque o perverso é abominável ao Senhor, mas com os sinceros ele tem intimidade. Se você for sincero com Deus, você vai ter intimidade com Deus. E ter intimidade com Deus, ter amizade com Ele, vai fazer com que Ele mostre para você os planos que Ele tem para você. E lá em Jeremias, no capítulo 29, no versículo 11, está escrito assim: eu, o Senhor, é que sei os pensamentos que tenho sobre você, pensamentos de paz e de prosperidade, para que você seja feliz. Então, lá em Jeremias, no capítulo 29, no versículo 11, fala que os planos de Deus são planos que são bons, são planos de prosperidade, que trazem felicidade, mas para isso, como diz aqui o 32, com os sinceros ele tem intimidade. Ser sincero é ir até Deus sem máscaras. A palavra sincero vem de sem cera. Então, quando um vaso está trincado, as pessoas pegam a cera, colocam ali para esconder a trinca. Lá em Jeremias, no capítulo 18, está escrito que nós somos como vasos nas mãos de Deus. Não esconda as rachaduras, os erros, as falhas no seu vaso. Fale com Deus, vá até Ele sem cera. Seja sincero. Deus vai ouvir você e Ele vai abençoar você. Não existem razões para se ter inveja de ninguém, porque o Salmo 23 diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Se você tem o Senhor como seu pastor, não vai faltar para você. Não há razão para ter inveja de ninguém, muito menos do homem violento, que é o que diz aqui o verso 31. E terminando aqui, Deus abençoa e honra o justo. Nós vamos ler aqui os versículos 33 ao 35. O verso 33. A maldição do Senhor habita na casa do ímpio, mas a habitação dos justos abençoará. Então aqui o 33. Na casa do ímpio está a maldição do Senhor. Na casa dos justos, ele abençoará. O 34, certamente ele escarnecerá dos escarnecedores, mas dará graça aos mansos. O verso 34 fala que com certeza quem segue o caminho do erro, o caminho do engano, o caminho da mentira, da trapaça, terá a sua recompensa. Então ele está nos dando ensinamento: nunca ande por esse caminho, porque certamente ele escarnecerá dos escarnecedores, mas ele dará graça
aos mansos. Quem são os mansos? Os mansos são os humildes, os que ficam tranquilos, reconhecem Deus é que é Deus, Ele que governa a minha vida, Ele que é soberano na minha vida. Como nós lemos ali no bloco 2, que é a dependência de Deus, não termos autossuficiência. A dependência de Deus é uma característica do manso. Ele vai dizer, não, eu dependo do Senhor. Versículo 35, os sábios herdarão honra, mas os loucos tomam sobre si vergonha. Quem são os loucos? Os que se afastam dos caminhos do Senhor e que resolvem as coisas pela autossuficiência, pelo orgulho, pela falta de correção. Então essa é a leitura de Provérbios capítulo 3. Fazendo aqui um resumo desse estudo, nós colocamos o tema O Segredo para Decisões Sem Erros. Então, nós fizemos a leitura de Provérbios 3, versículo por versículo. E aqui nós vemos os blocos que nós meditamos hoje. O bloco 1, do verso 1 ao 4, o alicerce interno, valores que geram respeito. O bloco 2, dos versos 5 ao 8, a dependência inteligente, o fim da autossuficiência. O bloco 3, nós vimos os versos 9 e 10, a economia do reino, honrando a Deus com os resultados. Depois, no bloco 4, nós lemos os versos 11 e 12, o ajuste de rota, a disciplina que aperfeiçoa. O bloco 5, nós lemos os versos 13 ao 20, o ativo de maior valor, que é o lucro da sabedoria. E no bloco 6, nós lemos dos versos 21 ao 35, que falam da sabedoria em movimento, na proteção e ética social. Deus abençoe a sua vida grandemente. Agora quero fazer um convite a você que ainda não entregou a sua vida para Deus. A Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho Jesus para que entregasse a sua vida para trazer a salvação para toda a humanidade. Então, para termos relacionamento com Deus, nós precisamos crer em Jesus, crer no nosso coração que Ele é o Filho de Deus e que pelo sacrifício dele na cruz nós recebemos o perdão dos nossos pecados e confessá-lo com a nossa boca, dizendo que queremos que Ele esteja conosco. Então aqui na tela você vê a oração de confissão e eu te convido a fazer essa oração comigo se você ainda não fez essa oração de entrega a Jesus. Ligue o seu pensamento com Deus e faça essa oração comigo. Diga, Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. Perdoa meus pecados e me dá o teu Espírito Santo para me guiar até o céu. Escreve meu nome no livro da vida, em nome de Jesus. Amém. Se você não participa de nenhuma comunidade de fé ou de alguma igreja, procure um lugar onde se prega que somente Jesus merece receber todas as suas orações. Participe dos estudos da Bíblia para que você conheça mais a Ele. E ore, participe das reuniões de oração. A oração é uma conversa com Deus, onde você coloca os seus planos, os seus projetos nas mãos dele. Entregue a sua vida totalmente a Ele, confie nele. Como nós lemos hoje em Provérbios 3, no versículo 6, reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. E o verso 5, confia no Senhor de todo o teu coração, não te apoie no seu próprio entendimento. Então entregue a sua vida totalmente a Ele, e Ele vai guiar você pelo caminho certo. Dê glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo por todas as bênçãos que Ele sempre tem derramado sobre a sua vida. Deus abençoe. Amém e amém.